eu vou mostrar aqui a prova de geografia de hoje, que alguns alunos já, né, já fizeram, outros ainda irão fazer. Muito bem. Aqui está a nossa provinha de geografia. As orientações. Responder. Faz um joia, Gabi, se você estiver ouvindo bem. Um joinha. Isso, ótimo. Obrigada. Então, você irá responder essa atividade em seu caderno, colocando somente respostas. Não precisa copiar. Teve criança que copiou a prova inteira, mas não precisa, ok? Você vai colocar somente respostas. Se você puder imprimir, pode imprimir e responder na própria prova. Tem alguns microfones ligados aí. Não pode ter ajuda, tenta fazer sem ajuda, certinho? E aí, depois, se precisar de tirar dúvida, chama a tia, mas não pede ajuda para o papai, para a mamãe, para o irmão, para ninguém. Você pode consultar o livro, não tem problema. O livro, ele vai te ajudar. Ontem a Emily falou assim, mas mãe, eu não quero colar. Filha, isso não é colar, você está fazendo uma atividade de consulta. Gabriela, faz um joia para mim, se está indo bem. Ótimo. Então, a minha assistente vai me conduzindo aqui. Muito bem. Olha só, a primeira atividade era assim, ó. Escreva o número das imagens que retratam comunidades que são consideradas tradicionais. O que são comunidades tradicionais? São aquelas que não utilizam equipamentos e nem informações tecnológicas no seu dia a dia. Então, as pessoas que vivem nas comunidades tradicionais vivem de uma forma muito simples, muito humilde. Eles não usam nenhum tipo de tecnologia. Então, nós temos aí 8 imagens. Lá no seu caderno, você vai escrever assim, ó, número 1. Aí você vai colocar os numerais das imagens que representam atividades tradicionais. A número 1, nós temos aí as quebradeiras de coco. Lembra da história da Diocina? A Diocina, ela veio de uma comunidade tradicional. Ela hoje faz parte das quebradeiras de coco. Então, nossa, a tia tá dando a resposta, né? Não posso, espera aí. Essa daí não veio de graça, né? Mas tudo bem. Então, número 1 são quebradeiras de coco. Será que elas usam equipamentos tecnológicos para poder quebrar o coco? Número 2. O número 2 é uma ordenha mecânica, tá? Então, o próprio nome já diz, ordenha mecânica, tá? Quem já foi assim na roça, onde o gado não é tão grande, né? Não tem tantas vacas leiteiras, as pessoas, os vaqueiros, né? Eles tiram leite, né? Fazendo lá, eu não sei exatamente o nome que se usa, mas eles colocam a mão na teta da vaca e tiram o leite. Só que se você tem uma grande propriedade, tem muito gado, os grandes pecuaristas, eles vão precisar de uma ordenha mecânica. Porque se o gado for muito, poucas pessoas não conseguem fazer o trabalho necessário. Isso, Gabi, vai fazendo joinha aí para a tia Helvi. O 3 tem uma equipe médica fazendo cirurgia. E aí, isso é uma comunidade tradicional? No número 4, tem gente com o microfone ligado. No número 4, nós temos aí os quilombolas. O que são quilombolas? São pessoas que são descendentes e remanescentes das comunidades que foram formadas por escravos fugitivos. Lembra dos quilombos? Os escravos fugiam e criavam a sua própria comunidade que passou a se chamar de quilombo. Então, até hoje existem essas comunidades chamadas quilombolas. Número 5, nós temos aí um grande projeto, né, da engenharia civil. E aí, na engenharia civil, é necessário
a ver a tecnologia, precisa fazer projetos, é importante ter uma sofisticação de informações. Não sei, será que essa figura número 5 se refere a comunidades tradicionais? Na número 6, nós temos uma comunidade indígena. E aí? Comunidade indígena. Tem gente que está rabiscando a tela, tá? Se você ficar mexendo aí, rabisca. E não tem como a tia tirar. Na número 6, nós temos um grupo de indígenas. Será que lá nessa comunidade as pessoas usam técnicas bem sofisticadas de sobrevivência? Não sei. Número 7, nós temos os povos ribeirinhos, que são habitantes que vivem às margens dos rios. Tudo que eles precisam para sobreviver, eles tiram ali, né, do rio, o peixe, né, a água, a plantação, eles precisam tirar a água aí do rio. E aí, é uma comunidade tradicional? Vamos parar de rabiscar a tela, tem alguém rabiscando a tela. Depois eu vou descobrir, hein? E na número 8, nós temos uma sala toda informatizada. Será que uma sala informatizada representa uma comunidade tradicional? Não sei. Vamos parar de rabiscar a tela, moçadinha. Saquetinho, tô indo bem? Tá ouvindo bem a tia Helve? Ótimo. Então vamos seguir. Número 2. A fonte de trabalho e renda das comunidades tradicionais é a natureza. Essas comunidades utilizam os recursos naturais de maneira sustentável. O que isso significa? Escreva a letra da informação correta no seu caderno. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a tia Helve vai fazer um acampamento. Então, eu vou acampar. E aí, eu vou, né, fazer minha barraca, meu acampamento perto de um riachinho. Só que eu vou começar a jogar lixo, então, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem é que tá com esse microfone ligado. Está te descobrir aqui quem tá com o microfone ligado. Desliga o microfone, porque senão isso. Peraí. Muito bem. Então, a tia tá lá no acampamento. Aí eu jogo lixo no chão. Aí eu vou fazer uma fogueira e causo uma queimada. E aí eu começo a desmatar a mata para poder pegar muita lenha. E eu jogo lixo no rio. Essa minha atitude não é nada sustentável. Entenderam? Então, como seria uma atitude sustentável? Um comportamento sustentável. Vou acampar. Quando eu acaba meu acampamento, eu tiro todo o lixo que tem, que deixei cair na área. Eu não deixo nada cair no riacho, não vou poluir a água. Eu vou tomar muito cuidado na hora de fazer uma fogueira, mas eu vou puxar as orelhas de alguém que está fazendo esses desenhos. Então, quando eu saio ali do acampamento, eu vou deixar a natureza do jeitinho que eu encontrei. Isso sim é uma atitude sustentável, um comportamento sustentável. Muito bem, baseado nisso tudo que eu falei, letrinha A. Utilizam os recursos da natureza sem se preocupar com as consequências ambientais? Letra B. Utilizam os recursos da natureza e, quando esses acabam, se mudam para outras áreas com o objetivo de destruir outra reserva ambiental? Ou uma atitude sustentável seria a letra C. Utilizam os recursos da natureza de forma responsável a fim de preservá-los para as futuras gerações. Então, qual seria a resposta? Gabi, dá um ok para a tia Helve. Obrigada, princesa. Continuando. Número 3. Qual
é o órgão responsável pela proteção dos povos indígenas. Escreva a letra correspondente. Bom, vocês sabiam que para tudo tem um órgão de defesa, um órgão responsável? Tem aquele órgão responsável pelo consumidor, que é o PROCON. No trânsito tem o DENIT, tem o CETRAN, tem o DENATRAN, que tudo vai resolver as questões de trânsito do país, do estado, do município. Na saúde tem a Anvisa. Eu lembro que o ano passado vocês estudaram isso, sobre a Anvisa, que é um órgão, né, responsável para proteger e promover a saúde. Tem também os órgãos responsáveis pela segurança da população, das pessoas, que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, né, Polícia Civil. Tem também o órgão responsável pela educação, que é o MEC, que está aí se preocupando. Emily, é você? Então, tem o órgão responsável também pela educação. E pelo índio também. Existe um órgão que cuida das terras indígenas, que se preocupa com a sobrevivência do índio. Como se chama esse órgão? Você vai colocar A, se esse órgão se chama Fundação Nacional do Índio. Ou B, se esse órgão se chama Organização das Nações Unidas. C, se o nome é IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou D, Instituto Nacional de Exames e Pesquisas, que é o INEP. Certinho? Vamos para número 4. Gabi, faz um joia para mim. Ótimo. A tia vai dar mais uma pausa aqui para pedir para quem está fazendo esses rabiscos parar agora. Eu vou esperar sumir esse desenho que está aí na tela. Alguém acabou de fazer um círculo e eu percebi que a pessoa que está fazendo já aprendeu como apaga. Depois eu deixo vocês testarem, fazer os desenhos que vocês quiserem aí, mas nesse momento não é para aparecer nada. Tá bom, criança? Ó, alguém acabou de fazer uma seta, mostrando que teve um coleguinha que fez um círculo ali. Isso chama-se falta de educação. Ora, que vergonha de ter que chamar a atenção aqui. Na frente de todo mundo. Tem papai ouvindo, assistindo a aula. Então, a gente não deve fazer nenhum tipo de rabisco agora. Gabi, joinha, você acha que todo mundo ouviu? Faz aí para mim, Gabi. Obrigada, princesa. Então, vamos lá. Ó, e tem criança com o microfone aberto. Vamos desligar. A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes. Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente 1 milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia. Poxa, esse barulho. Então, crianças, isso aqui é um texto informativo, né? Falando aí da situação do índio, quando o Brasil, né, foi descoberto e agora, né, no século XXI, como que está a situação do índio atualmente. Questão número 4. Tendo o texto acima como referência e de acordo com o que já conhecemos sobre os povos indígenas, responda. Essa é uma questão que pode surgir assim algumas dúvidas. Então, presta muita atenção nas dicas que eu vou te dar agora, ok?
especialmente na forma como eu quero que você responda lá no seu caderno. Ontem, quando a tia foi corrigir a prova de história, a tia foi bastante criteriosa, porque alguns alunos colocaram frases muito incompletas e a tia não considerou. Porque quando você escreve um texto, um pequeno parágrafo, esse texto ele precisa vir de modo que quem está lendo entenda o assunto abordado. Então, olha só. Sempre estudamos que quem descobriu o Brasil foi quem? Pedro Álvares Cabral e sua equipe vinda de Portugal. No entanto, a história passou a rever esse pensamento. E chegamos à conclusão de que, na verdade, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, mas invadido por eles. Por quê? Segundo as informações acima, podemos chegar a essa conclusão. Muito bem. Você vai começar escrevendo o seguinte. Chegamos à conclusão de que o Brasil não foi descoberto por causa disso, disso e disso. Entenderam? Então, a tia quer uma resposta, o início do seu texto tem que ser uma coisa bem bacana, bem completa, entenderam? Então, você não vai escrever, o Brasil não foi descoberto por causa disso. Do que nós estamos falando? Nós queremos entender, eu quero que você me explique, porque, de acordo com tudo que foi estudado e de acordo com esse texto, porque nós não vamos afirmar que o Brasil não foi descoberto por portugueses. Porque, afinal de contas, como que você descobre algo que já havia sido descoberto? Então, você vai escrever sobre isso, certo? Então, eu não posso falar, olha, eu descobri o relógio. Descobri aqui um relógio. Fui eu que descobri o relógio? Não, eu achei aqui o relógio, mas não fui eu quem descobriu. Então, tentem colocar uma resposta bem legal na número 4. Gabi, preciso de ti. Posso ir? Ok. Letrinha B. Os indígenas passaram e ainda passam por muitos obstáculos ao longo da história. De acordo com os estudos realizados, escreva um dos problemas enfrentados pela população indígena atual. Muito bem. Na época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas, eles foram muito massacrados, foram muito explorados, né? Muitos morreram, muitos foram escravizados. E hoje em dia, quais são os problemas que os índios enfrentam? Se você tiver dúvida, vai lá na página 123, que lá tem várias sugestões, vários exemplos de problemas que os índios atualmente enfrentam. Certinho? Gabi? Beleza. Número 5. Escreva abaixo um ponto positivo que a tecnologia trouxe para a produção no campo e um ponto negativo. A tia trouxe aí 2 imagens. Uma imagem de vários trabalhadores, né, usando a enxada para arar o campo e uma imagem, né, de uma máquina agrícola fazendo todo o trabalho que os agricultores poderiam fazer. Então, ela vai fazer com menos tempo, né? Talvez com maior eficácia. Mas antes eu quero contar uma historinha para vocês. Esse aí é o seu José. O seu José, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha 6 funcionários. E assim, ele tocava lá, né, a sua propriedade, plantando várias coisas. E esses 6 funcionários, né, todos ganhavam o seu salário. Seu José é um patrão, ó, bacanão, bacana demais. Mas aí, o seu José ganhou um dinheirinho bacana, um dinheiro extra, e resolveu, então, comprar uma máquina agrícola. Olha que máquina bacana. Cara, viu? Mas ele conseguiu comprar. Nossa, mas seu José está muito feliz. Muito feliz.
Porque com essa máquina, a produção do seu José vai aumentar, entendeu? Porque os trabalhadores aí do seu José, esses 6, um trabalho que eles levavam 6 dias para fazer, com essa máquina, eles vão levar apenas 1 dia. Bom, isso são pontos negativos ou positivos, essa questão aí desse trabalho dessa máquina? Mas aí, seu José um dia chamou 6 trabalhadores e disse o seguinte: pessoal, eu preciso de um motorista e de um administrador. Aí, aquele que sabia dirigir trator, que tinha uma carteira lá na categoria necessária para dirigir as máquinas, logo foi selecionado. Então, seu José agora tem um funcionário que vai pilotar essa máquina, que vai dirigir, né, e vai administrar aí a parte, né, do uso dessa máquina. E o outro, aliás, ele tem esse funcionário. E ele vai escolher um outro funcionário, o seu Joaquim, que vai trabalhar na parte de administração das outras áreas da fazenda. Muito bem. Selecionando esses 2 funcionários, né? Sobraram 4. Não tem o que fazer com esses 4. O que o seu José vai fazer com eles? Então, baseado nisso que eu falei. Oi. Oi. Fala, Saquetim, tá tudo jóia? Fala pra tia, se tá dando para entender. Ótimo. Então, baseado nisso tudo, nessa historinha que eu contei, qual foi o ponto negativo dessa história que eu contei? E o ponto positivo? Será que só teve ponto negativo? Não, tiveram muitos pontos positivos. Então, vocês vão responder essa perguntinha. Como que você vai colocar lá no texto, lá no seu caderno? Bom, você vai escrever assim, ó. A tecnologia trouxe para a produção do campo um ponto positivo. E escreve o ponto positivo. Trouxe também um ponto negativo. E escreve esse ponto negativo. Eu não quero que você escreva ponto positivo, isso. Ponto negativo, isso. Comece a sua frase, o seu parágrafo, copiando parte dessa pergunta. Ó, a tecnologia trouxe para a produção no campo um ponto positivo, que é esse, e um ponto negativo, que é esse, tá certo? Dessa forma vai ficar uma frase completinha, bonitinha, bem feitinha, tá bom? Então agora, rapidinho, nós vamos voltar aqui. Só um minutinho. Você vai voltar aqui onde vocês estão.